Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, ri.copel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, reforço que eventuais declarações prospectivas feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem crenças e premissas da administração e informações atualmente disponíveis. Tais declarações envolvem riscos, incertezas e premissas, pode se referir a eventos futuros portanto, diferem materialmente dos resultados efetivos. Apresentam esta videoconferência os senhores Daniel Slaviero, CEO da Copel, Felipe Guterres, CFO da Copel, bem como diretores gerais das subsidiárias que estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao CEO Daniel Slaviero, que dará início à apresentação. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Agradeço pela participação em nossa videoconferência. Começo pelos destaques do trimestre, o qual entregamos um resultado robusto, mesmo diante de um cenário operacional e de mercado extremamente desafiador. Do lado da geração, enfrentamos um ambiente adverso, com GSF de 92% e curtailment de quase 21%, uma piora relevante em relação ao primeiro tri do ano passado. Este contexto se refletiu num PLD de médio de aproximadamente R$ 360, mais que o dobro do mesmo período do primeiro trimestre de 25. E neste contexto, conseguimos transformar esse cenário em oportunidade, com ganhos relevantes na modulação hídrica, da ordem de aproximadamente 70 milhões, e na gestão de submercado, com ganho acumulado de outros 70 milhões. Esses resultados refletem uma estratégia comercial eficiente e se traduziram em um desempenho financeiro consistente neste trimestre. A Copel reforça sua excelência e seu trabalho aqui muito robusto e consistente em mais esse trimestre, com resultados acima do esperado. E como esta consequência, o EBITDA recorrente alcançou 1,8 bilhão de reais, um crescimento de quase 17%, e o lucro líquido recorrente foi de praticamente 640 milhões, 10,7% acima do primeiro tri de 2025. Do ponto de vista da estrutura de capital, encerramos março com a alavancagem de 2,8 vezes dívida líquida EBITDA, preservando uma posição financeira saudável e compatível com a nossa estrutura ótima de capital. Antes de avançar, registro também um tema muito importante e presente nas nossas discussões, é a questão da revisão tarifária. O plano de trabalho segue no cronograma, com a conclusão de todo este processo previsto para junho de 2026, daqui aproximadamente 60 dias. E a principal novidade desse trimestre foi a divulgação pelo órgão regulador, no âmbito da consulta pública que foi aberta no início de abril, o valor da nossa RAB atualizada da Copel. E este valor é acima do que vínhamos divulgando ao mercado, mas ainda pendente de homologação final por parte da ANEEL. Reforço mais uma vez o trabalho técnico e rigoroso realizado pelo nosso time ao longo dos últimos anos, que certamente será refletido de forma muito positiva no próximo ciclo tarifário. E também quero destacar neste trimestre um dos grandes objetivos e metas nossa está sempre na contínua melhoria da experiência do cliente. E aqui eu trago uma novidade relevante implementada pela distribuição, pelo Vilela, por todo o time da nossa Copel Distribuição, que foi o lançamento do Copel Agro.
uma frente de relacionamento totalmente dedicada a um dos setores mais dinâmicos da economia paranaense, que é o setor do agronegócio. Estruturamos uma equipes exclusivas para atender esses clientes 24/7, seja no atendimento, seja no centro de operação, seja nos despachos das equipes, nos acompanhamentos. Esta maior proximidade com o produtor rural nos permite compreender de forma cada vez mais precisa as necessidades de cada atividade, em especial no setor de proteína, e responder com mais agilidade a essas demandas, prestando assim um melhor atendimento aos nossos clientes. Por fim, no pilar da remuneração aos nossos acionistas, anunciamos em abril a declaração de JCP no valor de 706 milhões que serão pagos em setembro do corrente ano, e este valor soma-se a também os já divulgados em dezembro do ano passado e que serão pagos em junho deste ano. E agora? Não temos como deixar de registrar o exitoso leilão do LRCAP, em que inauguramos a fase de crescimento inorgânico, aquela terceira onda que sempre temos manifestado ou nos calls de resultados ou nos nossos últimos Copel Day, que foi a vitória expressiva de adicionarmos 2,1 gigawatts de capacidade ao nosso portfólio, ao Sistema Elétrico Nacional, com ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo. O resultado do produto hídrico no leilão de capacidade reforça a relevância desta fonte em entregar o que o sistema mais precisa: confiabilidade, potência e alta disponibilidade. Ao passo que cumprimos uma agenda estratégica do nosso plano estratégico 2035, esse é um crescimento com disciplina, focado nos nossos ativos, no nosso negócio core e com um retorno excepcional para a companhia e para os nossos acionistas. Na parte inferior do slide vocês podem ver o cronograma de todas as obras, ano a ano, e nós já começamos as mobilizações nos canteiros de obras, a implantação lá. O Rogério pode dar mais detalhe, todo ele, a equipe da distribuição, para que a gente possa executar integralmente o plano de negócio conforme as obras vão se desenvolvendo. Nós vamos dando mais detalhes ao mercado. E aqui tivemos uma excelente e satisfatória notícia no início dessa semana, que foi um reconhecimento muito especial para a Copel ao passarmos a integrar o índice Dow Jones Best in Class no segmento global, figurando entre as empresas com melhor desempenho nas práticas ESG. Esse é um dos principais referenciais internacionais em sustentabilidade corporativa, e a presença nesse índice significa estar entre aproximadamente as 10% das companhias líderes em seus respectivos setores, a partir de uma avaliação extremamente rigorosa conduzida pela S&P Global. Mais do que um selo, esse reconhecimento reforça que a sustentabilidade está integrada às nossas decisões estratégicas e à forma com que conduzimos os negócios dia a dia aqui na Copel. E ele fortalece a percepção da nossa companhia no mercado internacional, amplia ainda mais a nossa atratividade para os investidores e confirma a solidez da nossa governança. Para encerrar a minha fala inicial e logo mais passar aqui para o Felipe detalhar os resultados do trimestre, nós temos acompanhado uma ampla discussão no setor acerca de segurança e liquidez de mercado. E aqui cabem alguns esclarecimentos da nossa visão e da nossa posição. O primeiro é que a formação de preço no setor elétrico ele é um elemento central para o bom funcionamento do mercado, pois conecta a operação física do sistema às decisões econômicas dos agentes. Para que esse sinal seja eficiente, é fundamental que haja aderência entre os modelos e a operação geral.
e operação real. Neste contexto, os mecanismos de aversão a risco, como o CVaR, têm um papel crucial. Eles permitem antecipar situações de escassez e garantir uma trajetória operativa mais equilibrada, em especial num ambiente de maior incerteza hidrológica. E nós precisamos registrar o exemplo e a situação real que nós estamos vivendo no Submercado Sul ao longo deste ano. Porque mesmo diante de um cenário bastante adverso de hidrologia, o operador manteve os reservatórios próximos ao limite mínimo operativo, ou seja, está um pouco abaixo de 30%. E isso foi feito seguindo o despacho indicado pelos modelos com os parâmetros atuais que apontaram a necessidade de despacho térmicos apropriadas. E o que, se não tivesse sinalizado com esses parâmetros de aversão a risco, nós estaríamos numa situação hidrológica aqui no sul muito mais severa e muito mais grave. E esse é apenas mais uma evidência como o parâmetro atual de 1540 está bem calibrado e não deve ser alterado na nossa visão. Outra crítica recorrente refere-se à volatilidade de preço, em especial no intradiário. É importante lembrar que o preço horário entrou em vigor apenas em 2021, exatamente para dar os sinais adequados de preço conforme havendo acesso ou escassez de energia e potência ao longo do dia. Mais uma vez aproximando cada vez mais os desafios da operação real do sistema com os custos efetivos dessa operação. E esta realidade, ela ocorre em todos os mercados desenvolvidos no mundo e a amplitude de preço que possuímos no Brasil entre o preço piso e o teto do PLD é uma das menores se comparados com outros mercados. Inclusive, é muito comum que em outros países haja, inclusive, preços negativos ao longo do dia, porque isso reflete a realidade da operação, em que você tem horários com excesso de energia e outros horários com uma escassez, principalmente no final da tarde. E para encerrar, meu último comentário em relação a essa liquidez de mercado e os problemas que algumas comercializadoras estão enfrentando, o que pode se notar claramente é que, pelos volumes financeiros envolvidos, fica muito claro que algumas empresas operaram além da sua capacidade econômica e estão tendo dificuldade de honrar seus compromissos. E nesse cenário, é natural que os vendedores e os próprios compradores de energia sejam mais restritivos em relação ao crédito a essas empresas. Com isso, passo a palavra ao Felipe Guterres, nosso CFO, para detalhar os resultados do trimestre e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Passando agora para os resultados financeiros, o EBITDA recorrente da companhia atingiu cerca de 1,8 bilhões de reais, uma alta de 16,7% versus o primeiro trimestre de 25. Um resultado expressivo que reflete a solidez da nossa estratégia operacional e comercial, mesmo em um trimestre marcado por maior volatilidade hidrológica. Essa performance veio de forma relevante da Copeljet, que foi o principal motor de crescimento do EBITDA no trimestre, superando o resultado do ano passado em 30,7%. O grande destaque aqui foi o resultado positivo de modulação e de diferença de preço de supermercados, além de ganho no mercado livre, com crescimento de volume e preço maior. Copeldis também contribuiu de forma importante. O EBITDA da distribuidora foi 10% acima do mesmo período do ano passado, sustentado pelo crescimento no mercado fio e pela variação de custos bem comportada. Indo agora para os resultados da JET, o EBITDA da geração e transmissão foi impulsionado principalmente pelo resultado de modulação, totalizando 167 milhões de reais a mais do que o reportado no primeiro TRI de 25, função aí da elevação do PLD médio no Supermercado Sul, do aumento de 99,2 milhões na receita com contratos bilaterais, resultante da combinação de maior volume e preço de venda. O volume cresceu 11,7% e o preço 4,7%, e a maior receita com disponibilidade de rede elétrica, que adicionou 93,3 milhões com a consolidação de Mata de Santa Genebra no resultado desde junho de 25. Do lado das pressões, tivemos maior custo com energia comprada para revenda,
em função de PLD significativamente maior e GSF de 92%, além do desvio de geração eólica e maior impacto de curtailment, que totalizou 20,7% no primeiro trimestre de 26 versus 8,8% no primeiro TRI de 25. Mesmo com esse cenário, a mensagem aqui é execução, gestão comercial ativa e captura de oportunidades, com controle de custos, inclusive com queda de PMSO no segmento. Indo agora para a distribuidora, o EBITDA recorrente da distribuição ficou 10% acima do mesmo período do ano passado, reforçando a resiliência operacional. Fatores que eu gostaria de reforçar aqui foram o crescimento de 2,1% no mercado fio faturado, refletindo a maior atividade econômica na área de concessão e o crescimento da base de clientes ao longo do período. E o reajuste tarifário anual, o RTA de junho de 25, com efeito médio de 1,3% na parcela B, que a gente também captura nos períodos comparativos. Estratégia de comercialização, agora indo para o próximo slide. Então, avançando para a estratégia, a gente segue evoluindo de forma consistente, apoiado em 3 pilares bem definidos. A otimização do portfólio, a oferta de flexibilidade e modulação aos clientes finais, além de uma atuação contínua e disciplinada na mitigação de risco. No trimestre, a gestão ativa do portfólio permitiu a captura de oportunidades relevantes, com atuação nos supermercados, contribuindo com cerca de 70 milhões de reais, além dos efeitos positivos das curvas horárias, que adicionaram outros 70 milhões aos resultados aproximadamente. Esses efeitos refletem decisões tomadas com base em critérios técnicos, leitura disciplinada de mercado e aderência aos limites de risco estabelecidos. Outro fator relevante foi a gestão de risco hidrológico. Encerramos o período com GSF de 92% e níveis de curtailment eólico muito superiores aos observados no mesmo período do ano anterior, que reforça a importância de uma estratégia comercial estruturada, ativa e consistente, especialmente em cenários mais desafiadores do ponto de vista operacional, como os que a gente está vivendo. Do ponto de vista do balanço energético, observamos uma ampliação gradual e equilibrada da disponibilidade do portfólio, partindo de 16% em 26 e alcançando 53% no horizonte de 29 a 30 médio. Está em linha com a nossa estratégia de captura de preços atrativos em diversos cenários, para a sustentação dos resultados. Com relação à exposição de risco hidrológico no curto prazo, mantemos posição confortável long em hidro de 19% em 26. Complementando nosso desempenho comercial, destaco a nossa rigorosa gestão de crédito. Mantemos uma governança sólida na seleção de contrapartes, o que nos garante uma carteira extremamente resiliente e com um baixíssimo percentual de inadimplência. Isso nos permite, então, operar com segurança na CL, garantindo que a rentabilidade capturada na comercialização se converta efetivamente em geração de caixa. Seguimos combinando flexibilidade, disciplina e sofisticação na gestão do portfólio, com operações de hedge e soluções customizadas para clientes, consolidando a comercialização como uma importante alavanca de resultados. Agora eu queria passar para o PMSO. Passando então para a gestão de custos, observamos uma evolução positiva na disciplina de custos ao longo do trimestre. Uma variação registrada reflete movimentos distintos nas suas principais linhas. Tivemos um aumento de 10,3 milhões na linha de outros, em função principalmente de aluguéis de equipamentos e software, focados na eficiência operacional e crescimento. Também postamos um crescimento de 2,9 milhões na rubrica de materiais na JET, mas, por outro lado, esses efeitos foram compensados por reduções relevantes em linhas gerenciáveis, com uma queda de 26,3 milhões em serviços de terceiros. Uma outra forma de olhar o resultado do PMSO, se isolarmos PPD, PLR e LP, o gasto com pessoal aumentou 7,6 milhões, que é 4,2% no trimestre, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, aumento que segue aí o reajuste salarial de 5,01% definido no acordo coletivo. Na prática, descontada a inflação no período, o custo com pessoal ficaria igual ao do ano passado. Quando falamos da gestão de PMSO, reforço nosso compromisso contínuo com a eficiência dos custos. Esse reforço ou esse esforço de disciplina ocorre em um contexto de negócios significativamente diferente do que vivíamos em anos anteriores. A elevação dos padrões de qualidade do serviço tem exigido adaptações operacionais, naturalmente implicado em custos adicionais. Dentro da lógica de eficiência e foco no cliente, ressalto iniciativas relevantes, como o Copel Agro, como já comentado pelo Daniel. Essa é um programa, uma iniciativa no qual a gente cria e criou uma estrutura de atendimento dedicada, com o objetivo de aprimorar significativamente o nosso modelo de relacionamento com o agronegócio e aperfeiçoar a experiência do cliente.
Nosso foco em eficiência de custos esse ano está na otimização da base de fornecedores, no dimensionamento otimizado de quadro, desenvolvimento de contratos de longo prazo, redução de custos comerciais e na alienação de imóveis não estratégicos. Agora, passando para o lucro líquido, nós postamos um resultado 10,7% acima do mesmo período do ano passado, função de um resultado operacional bastante robusto, que foi parcialmente ofsetado por uma despesa financeira maior. Resultado da alavancagem da companhia ter operado uma estrutura de capital mais otimizada que a do primeiro TRI de 25. Agora, gostaria de comentar com vocês sobre o CAPEX. Investimos no trimestre R$ 581,6 milhões, dos quais 75,4% investidos na distribuidora e o saldo remanescente na JET, com a prioridade desses investimentos, ou desse CAPEX, direcionados a pilares operacionais, qualidade do serviço e sustentabilidade da performance no longo prazo. Indo, por fim, para o endividamento, dou um pouco mais de cor para vocês sobre a alavancagem. A gente segue uma posição confortável e alinhada à estrutura ótima de capital. Encerramos o período com 2,8 vezes dívida líquida EBITDA, o que é exatamente em linha com o ponto ótimo da estrutura de capital. Nossa dívida é 63% atrelada ao CDI, 34% ao IPCA e 3% ao TJLP. A gente encerrou março com um custo nominal de dívida de 13,05% ao ano, equivalente a 89,11% do CDI, resultado da nossa gestão ativa do passivo, que busca equilíbrio entre custo, prazo e perfil de indexação. Com isso, eu encerro a apresentação e seguimos para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, pessoal. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone de Q&A, informando nome e empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Agora sua pergunta por escrito. Bom dia, time. Obrigado pela oportunidade de pegar minhas perguntas. No caso, são duas. Gostaria primeiro de pedir mais informações sobre o PECLD, o que levou ao aumento visto pelo TRI. Aparentemente, houve pouca venda de energia neste trimestre em especial. Como está o ambiente de negociações e expectativa de PLD com o fechamento da audiência pública sobre o CVAR e o ONS/CCEE? Acreditaram que isso já tem impacto a curvas de preços e deva impactar significativamente? Obrigado. Oi, Ricardo, bom dia. Vamos lá, PCLD, começar pelo Felipe, depois o Rodolfo complementa sobre expectativas de alteração na curva com base na discussão do CVAR. Então, Felipe, por favor. O aumento do PCLD no trimestre tem a ver com uma movimentação de um cliente específico, né, em um compartilhamento de postes, serviços de compartilhamento de postes, que entrou aqui em falência e, obviamente, isso teve um impacto aqui na nossa consideração de PCLD. Esse foi o efeito mais relevante e pontual. Perfeito. Rodolfo. Perfeito. Bom, Ricardo, respondendo a sua pergunta, focando especificamente na questão do parâmetro de aversão a risco, a gente entende que isso, independente de qual seja a definição final, ele já está precificado. É importante todas as interações que a gente tem tido com o próprio operador. A busca por esse casamento que o Daniel trouxe entre operação real e custo efetivo, ela está no radar de todos, então a gente vê espaço para ficar entre 40 ou 35 e a gente defende muito que seria o 40. Ponto principal, e a gente entende que todos os agentes já incorporaram isso, é que, independente do parâmetro dentro dessa banda, você pode usar um pouco mais água ou menos, mas no fim a realidade se impõe. Então não tem um cenário onde artificialmente esses preços caem. Isso está refletido na curva de longo prazo. Mesmo diante dessa oscilação entre visões, a gente não viu isso refletido no longo prazo. E isso já é o gancho para a sua outra pergunta da nossa estratégia, né? A gente continua com o pace muito em linha com o que foi feito no último trimestre, capturando os spikes de preço, sem acelerar, mas também sem reduzir as vendas. E complementando aqui, Ricardo, e a todos,
o Rodolfo mencionou, né, essa definição aqui do parâmetro de aversão a risco do CEVAR deve ocorrer ao longo do mês de maio, né, para eventualmente entrar em vigor em janeiro de 27. Então, o primeiro comentário aqui, acrescentando a minha fala inicial, é que isso aqui já foi alterado no início de 26. Fazer uma outra alteração diferente dos parâmetros atuais, na nossa visão, já por si, anualmente alterando isso, já é um fator de instabilidade e trazer insegurança. O segundo motivo que a gente já manifestou, mesmo com este parâmetro atual, e se não fosse ele, o Submercado Sul já está abaixo de 30% e o despacho, os sinais de despacho aqui, principalmente de térmicas, eles foram absolutamente importantes, não só para a manutenção dos reservatórios, para a segurança dos sistemas, mas para que não haja um encarecimento através de encargos para os demais clientes. Então, acho que, na nossa visão, o ANS, o próprio governo vai fechar esse debate, como eu disse, ao longo das próximas semanas, é que para a segurança do sistema, e os dados aqui são muito claros e evidentes, na nossa visão, ele deveria ter a estabilidade e manter isso até para a gente acompanhar um período mais longo esses resultados. Nossa próxima pergunta vem do Bruno Amorim, da GS. Bruno, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Minha pergunta é sobre alocação de capital, né? Agora que o LRCAP passou, vocês poderiam comentar, na ótica da Copel, quão relevantes podem ser as oportunidades em baterias, usinas reversíveis e também em distribuição. A gente sabe que tem alguns potenciais M&As para acontecer nos próximos anos, ou talvez meses na indústria. Se vocês pudessem comentar se existe preferência por alguma geografia, se ativos mais próximos de vocês fazem mais sentido, se tem mais sinergia, se tem alguma região que vocês eventualmente gostariam de evitar, e eventualmente se tiver alguma outra frente de alocação de capital que vocês entendem que seja relevante e vocês pudessem comentar, ajudaria bastante a gente entender aqui para onde que a empresa está indo, né, nos próximos anos em termos de alocação de capital. Obrigado e bom dia. Oi, Bruno. Essa questão, sem dúvida nenhuma, é uma das mais estratégicas aqui da companhia, além de você ter uma operação com excelência na nossa operação comercial de dia a dia, na nossa excelência operacional, ter uma grande disciplina na alocação de capital faz parte, é inerente à nossa estratégia de geração de valor, e eu acredito que nós temos, seja nos investimentos orgânicos, tanto na distribuição quanto na geração e transmissão, e seja agora no LRCAP, a companhia tem mostrado um track record muito consistente em relação à disciplina de alocação de capital. Em relação a eventuais oportunidades futuras, a companhia tem uma postura sempre de estar atenta, olhar, estudar, seja ele na questão de baterias, né, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma grande discussão que está vindo. Nós temos aqui algumas visões, aonde a gente pode agregar vantagem competitiva nesse segmento. É uma questão que está em estudo e em avaliação aqui dentro da companhia. E você comentou sobre outras oportunidades que estejam no segmento de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. A companhia sempre estará atenta. Especificamente em relação à distribuição, hoje não temos nenhuma oportunidade colocada no mercado. Então, nós não podemos nos manifestar sem que haja alguma coisa, algum fato concreto, mas se eventualmente isso vier a acontecer, é natural que a companhia possa fazer uma análise profunda. E quanto mais próximo das nossas regiões aqui, sul, sudeste, centro-oeste, evidentemente, sempre tem algum tipo de sinergia e de conhecimento dessas regiões. Mas a gente, sendo no Brasil e sendo nesses 4 segmentos de energia elétrica, são eventuais oportunidades que sempre estarão no nosso radar, mas mais uma vez, hoje nós não temos
nada concreto nesse pipeline sobre essas oportunidades, até porque a nossa agenda agora de implementação do LRCAP, de transformação digital, de melhoria e de ganho de eficiência, ela é uma agenda permanente e ela continua trazendo aqui bastante frutos pela Copel. Acho que o fato, para concluir, de mais um trimestre com resultados sólidos, previsíveis, mostra uma característica muito particular da Copel, que é uma companhia como uma companhia que é um relógio suíço, consistente, previsível e trimestre a trimestre entregando os resultados que ela promete ao mercado, aos seus investidores, aos seus clientes e à sociedade de maneira geral. Perfeito, Daniel. Algo que você possa comentar sobre usinas reversíveis? Ah, perfeito. Acho que usinas reversíveis está aqui para nós, e o Rogério também fica à vontade aqui para alguma consideração, está nas próximas grandes avenidas de crescimento. Nós falamos isso no call, nós já temos estudos, esses muito mais profundos, até pelo nosso conhecimento do setor e do segmento, seja para ampliação de novos leilões de capacidade que poderão acontecer nos próximos anos, com Caxias e eventualmente outras usinas da companhia, seja por um pipeline aqui muito relevante, seja pela nossa geografia, seja pela nossa experiência, seja pela proximidade com os nossos grandes ativos aqui para usinas reversíveis. Rogério, se tiver alguma consideração adicional. É isso mesmo, Daniel. Obrigado. Então, eu vi o Bruno aqui para nós, e ela tem uma vantagem muito significativa em relação às baterias. Primeiro que elas não são excludentes, mas as reversíveis ela tem uma durabilidade muito maior, né? Um espaço de contribuição para o sistema, disponibilidade, funcionamento. Nós temos vistos aqui em outras partes do mundo, por exemplo, na China, já possui mais de 90 gigas de usinas reversíveis. Então, eu acho que isso aqui é um crescimento inexorável aqui para os operadores hidráulicos e para o sistema elétrico. Perfeito, obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Juliano, da UBS BB. Juliano, pode prosseguir. Daniel, time, bom dia. Deixa eu começar duas perguntas aqui. Uma, ela é simples, mas talvez a resposta é um pouquinho mais complicada. A gente está falando desse resultado desse primeiro trimestre aqui, com dois ganhos bem interessantes, um ganho de modulação, e o ganho aqui de submercado. O que vocês acham que poderia ser meio que um ganho, principalmente de modulação, que seja mais recorrente? A gente viu aqui o resultado por volta de 70 milhões de reais. Vocês já acham que esse 70 de modulação ele vai ser recorrente ou é daí para cima? Então essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é um pouco sobre CAPEX versus dividendos. Então, quando que vocês acreditam que vocês podem estar chegando aqui num pico de alavancagem? E durante esse pico de alavancagem, o que poderia ser aqui um payout esperado? Oi, Obrigado. Juliano, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Primeiro, né, a gente não dá de maneira geral guidance sobre as nossas expectativas de resultados futuros, mas evidentemente a hídrica só tende a valorizar e os benefícios da modulação eles tendem apenas a se ampliar na nossa visão. Tudo vai depender muito, evidentemente, do PLD a cada trimestre, a cada ano. Isso aí vocês conhecem bem. Ele está muito suscetível também, não só à questão do modelo, mas à questão das afluências. Então, isso é muito dinâmico. Agora, que a modulação hídrica e o papel que ela tem no sistema de segurança, de confiabilidade, isso vai ser cada vez mais valorizado e, na nossa visão, isso aqui, essa dimensão de valores, ela é apenas o início de uma próxima jornada, um próximo patamar, sempre dependendo dessas circunstâncias aqui de afluência, PLD, mas conceitualmente nós temos visto aqui que as hídricas têm feito um papel de segurar muito a potência do sistema nos horários aí de pico. Rodolfo,
algum comentário adicional e depois aí, Felipe, a gente possa entrar um pouco mais sobre essa questão do dividendos e CAPEX aqui para o mercado. Não, perfeito. Acho que eu concordo. Acho que isso está muito evidenciado trimestre a trimestre. A gente vê o custo da modulação subindo tri a tri. E a expectativa é que isso se potencialize quanto mais a gente observar essa inserção de renováveis e essa toda a função de ponta que a hídrica tem trazido para o sistema. E para complementar, viu, Juliano e a todos, né? Eu acho que esse trimestre foi mais um exemplo de uma estratégia comercial de portfólio inteligente, estratégica, em que você, como premissa número um, sempre tem energia descontratada, que você vê o GSF de 92 no trimestre, no mesmo período do ano passado foi acima de 1, então essas variações vão ser cada vez mais dinâmicas. No momento de curtailment foi 8, quase 9, chegou a 21, então também mostra aí que o cenário é cada vez mais desafiador, mas o fato de nós termos uma energia descontratada, ter um balanço, e como eu falei, motivo grande de nós termos assim sido um pouco mais cautelosos nas concessões de créditos, mostra que a companhia está tem conseguido passar bem nesses momentos de turbulência do mercado. Felipe. Juliano, pergunta super pertinente, uma vez que a gente soma ao CAPEX já anunciado, né, no ano passado para os 5 anos de 17,8 e 5 bi do LRCAP, exatamente nesse período, mesmo período dos 5 anos, entre 26 e 30, e obviamente ao fazer isso, a alavancagem da companhia também, ela vai se elevando ali para o limite máximo da nossa banda da estrutura ótima por mais tempo. É claro que ao fazer também essa análise, a gente tem que considerar que a partir ali de 30, nós já temos uma geração de caixa muito robusta contratada, né, com a própria entrega da capacidade do leilão para o sistema. Ao fazer isso, e você lembra que anualmente a gente sempre disse que ia rerodar a estrutura ótima, há um debate de quanto tempo de convergência, né, a gente poderia se dar, né, dado essa nova consideração, mas ainda está nessas análises, mas a gente só reforça aqui a nossa política de mínimo de payout de 75%, né, que é a mais arrojada do setor. Acho que complementando isso aí, né, Felipe? Duas coisas muito claras. Primeiro, nossa intenção de manter inalterada a política de um payout mínimo de 75%, que é, como o Felipe disse, a maior do setor. E o fato de nós operarmos no limite superior, talvez por um período um pouco mais longo nessa fase de construção, isso é absolutamente normal e natural, porque, como o Felipe próprio mencionou, vai ter uma desalavancagem muito robusta a partir da entrada em operação de Foz do Areia, o segredo. Então, nós vemos aqui com muito confortável no cenário que nós estamos vivendo hoje, né, sem nenhuma outra oportunidade inorgânica que possa surgir, que mais uma vez não tem nada no radar, nós mantemos a nossa estrutura, seja de payout, seja uma estrutura saudável de capital nas condições que nós temos, porque os últimos investimentos sejam orgânicos, sejam esses do LRCAP, eles fortaleceram muito e fortalecerão muito os resultados da companhia nos próximos anos. Ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Felipe André, do Itaú BBA. Prezados, bom dia. Poderiam comentar, por favor, qual é a visão da Copel quanto aos impactos do El Niño no balanço energético da empresa no segundo semestre? Como os ganhos de modulação e exposição e a descolamento de preços no sul podem se comportar? A empresa vislumbra manter uma posição descontratada ainda relevante no médio prazo para capturar esses ganhos de modulação? Oi, Felipe. Um excelente ponto
muito pertinente aqui as tuas considerações, ainda mais com essa perspectiva aí de El Niño. Quero só reforçar que mantermos um balanço long, um balanço descontratado, não só para o ano corrente, o A mais zero, que a gente chama, mas como A mais um, A mais dois, tentando aproveitar uma ou outra oportunidade ao longo do período, isso aqui é uma premissa da nossa estratégia de comercialização, exatamente porque temos visto um ambiente de muito mais volatilidade, de muito mais desafio para a operação real do sistema. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Rodolfo, se você puder complementar, e o que a gente espera aqui de impactos do El Niño sobre modulação, né, curva de preço que pudesse ser dividido aqui com o mercado. Claro, perfeito. Bom, Felipe, eu acho que o primeiro ponto, de fato, nós temos já grandes indícios de que haverá o El Niño no segundo semestre. A dúvida será a intensidade dele e aonde que ele vai impactar de fato, né? Se o El Niño por si tende a ter uma característica de mais chuva no sul, e a gente já está vendo os preços de segundo semestre refletir isso. Ponto importante, e aí que está a estratégia de gestão ativa de portfólio, é que durante janelas anteriores de alta de preço, a gente aproveitou para capturar preços maiores do que estão hoje. Por óbvio, como o Daniel falou muito bem, a primeira premissa e a base é nunca estar short, então isso sempre será atendido. Mas, por outro lado, não adianta nada levar uma posição long para piso, né? Não é o cenário base, mas se tiver um cenário extremo, pode acontecer. Então, é sempre essa ponderação do como eu valorizo esse long, sempre me resguardando num cenário de short, mas capturando spikes de mercado, né? Então, em linhas gerais, a gente vê grande probabilidade do El Niño forte para segundo semestre. Isso pode impactar a hidrologia, principalmente do sul. Em paralelo, também você tem até temperaturas mais elevadas no sudeste, que pode compensar com carga no GSF um pouco melhor. Mas, nesse cenário, os preços podem se arrefecer ali, principalmente no terceiro trimestre. Por óbvio, se você tem uma antecipação do período chuvoso, você pode ter o fim dele também antecipado. Então, você tem um cenário onde os preços voltam a subir ali para dezembro, início do ano que vem. E isso corrobora muito com a nossa estratégia, tá? Entrando no ponto de modulação, acho que é muito importante deixar enfatizado isso, que elas andam em paralelo. Independente da estratégia de contratação, nós não estamos abrindo mão do benefício da modulação hídrica, tá? A gente atende o perfil de consumo dos nossos clientes ou vende no perfil flat, nunca vendendo esse benefício. Então, mesmo que estejamos no cenário 80%, 75% contratado, o benefício da modulação ele vai ser colhido em toda a garantia física hídrica. Isso é uma premissa nossa, como eu respondi na pergunta anterior, a gente tem a expectativa de cada vez mais esse atributo valha, então a tendência é manter isso dentro do portfólio da Copel. E para complementar, né, Felipe, e a todos, se eventualmente a intensidade do El Niño for acima do esperado e tiver um impacto de variação de preço muito grande aí para o segundo semestre ou em diante, né, nas perspectivas de preço, eu te diria que até abre oportunidades para nós comprarmos mais energia e aumentando eventuais posições ou fechando alguns gaps trimestrais que possam haver pela questão da curva do GSF. Tá? Isso acho que só reforça que eventuais ajustes momentâneos de preço devido em decorrência do El Niño, eles podem ser inclusive oportunidades para a companhia para adquirir algum outros lotes de energia se isso se configurar. Nossa próxima pergunta vem do Climato César, investidor. Parabéns pelo resultado e obrigado pela oportunidade de perguntar. Tenho duas perguntas. Primeira, de acordo com o release, o PMSO total ainda pressiona a margem EBITDA. Dado o histórico dos programas de eficiência pós-privatização, a Copel ainda enxerga um espaço para redução do quadro funcional ou foco atual de otimização de custos gerenciáveis mudou com a digitalização e processos operacionais? Segunda, a Copel encerrou o primeiro trimestre de 2026 com alavancagem de 2,8x, dívida líquida e EBITDA, permanecendo dentro da meta de 2,7 a 3,2. Considerando que o estatuto prevê um payout de 65%, quando a alavancagem
Está neste intervalo, como a administração avalia o equilíbrio entre manter este nível de distribuição e a necessidade de investimentos em novos leilões de reserva de capacidade? Perfeito, obrigado aqui, Climato, pela pergunta. Em relação ao PMSO, depois o Felipe complementa, que a sua pergunta está muito em linha com a pergunta que o Agege fez recentemente sobre a estrutura, e eu acho que a gente já deu bastante aí do guideline que não temos intenção de alterar, e o payout aqui é 75, né, não 65 como mencionado, né, então a nossa visão é que o nosso balanço, a nossa estrutura é muito confortável, considerando os nossos compromissos aí dos próximos 3 a 5 anos, além do plano de investimento orgânico, né, de quase 18 bilhões entre geração e transmissão e distribuição, e mais esses 5 bilhões para o LRCAP. Dito isso, com relação ao PMSO, viu, Climato? A agenda de ganho de eficiência, ela é uma agenda permanente. Agora, a nossa visão específica sobre redução de pessoas estruturalmente, como foram nos últimos anos, eu acho que essa fase já está superada. Nós vamos agora entrar num nível, num roteiro normal aqui, que eventual tem um turnover dentro da companhia, mas sem grandes movimentos estruturantes. Ao contrário, nós temos aqui, o Vilela tem conduzido aqui alguns estudos, se não tem áreas ou segmentos ou partes da nossa prestação de serviço que poderiam ter melhor eficiência, seja de custo e principalmente de qualidade de serviço, se não houver algumas partes sendo primarizadas, né? Principalmente na parte de eletricistas, primeiros atendimentos, é uma discussão, já tem alguns movimentos, mas é uma discussão que o Vilela tem conduzido aqui junto com todos nós dentro da Copel e que tem nos parecido assim muito interessante e atrativo, haja vista outras experiências pelo Brasil. Mas o Felipe já mencionou, nós vamos fazer um balanço dos 3 anos da nossa estrutura no nosso Copel Day, né? E você tem uma agenda aqui de imóveis que possam ser alienados porque não tem uma utilização adequada, estão subutilizados. Então, são agendas permanentes. Você tem uma transformação muito grande de AI, de tecnologia. A Copel tem uma base de medidores de 2 milhões de medidores inteligentes que estão trazendo melhoras, primeiro na qualidade do serviço, na avaliação que nós fazemos aqui na distribuição, melhorias nas manutenções preditivas, ou seja, isso aqui é um esforço permanente da companhia de buscar eficiência, mas aquela fase de mudanças estruturantes, como dissemos no nosso último Copel Day, essa fase nós já passamos e agora é como que a gente avança dentro da nossa base atual e como é que a gente cresce, gerando mais eficiência e gerando melhores experiências do cliente na prestação de serviço. Felipe. Com isso, o foco de eficiência em custos ele é contínuo. Esse ano, o nosso objetivo é desenvolvimento de fornecedores, redução de custos unitários, como eu falei, né? Redução de custos comerciais e, obviamente, alienação de imóveis não estratégicos, né? E subutilizados, como o Daniel colocou. Nossa próxima pergunta vem do André Sampaio, do Santander. Bom dia, gostaria de ouvir a opinião da empresa sobre o timing de mudanças regulatoriais em distribuição, perdas PDD, fator PD, banco de preços. Vocês acham viável concluir todas essas discussões até o fim do ano? Oi, André, eu acho que quem melhor pode responder e já tem dado declarações é a própria ANEEL, né, por óbvio. E o que ela tem falado publicamente e em alguns encontros com próprios investidores? Que mudanças estruturais de regulação virão a partir de 2027. Então, que ela não pretende, tem alguns aperfeiçoamentos, algumas necessidades aqui mais de curtíssimo prazo, mas as grandes definições regulatórias mesmo, da agenda de transformação, virá para 2027. Lembrando que está previsto para esta semana
a assinatura da renovação dos contratos de distribuição, mais especificamente na sexta-feira. Um parênteses, felizmente a Copel não está nesse rol, porque tem o seu contrato já renovado até 2045. E neste novo contrato você vai ter uma ampla gama de assuntos a serem discutidos, da regulamentação do decreto, até como a revisão da própria base anual de investimentos, mas que a gente tem recebido de indicações da própria ANEEL e não temos nenhuma outra informação além dessa, que essas discussões elas se iniciarão tecnicamente ainda no âmbito da agência no segundo semestre, mas elas serão colocadas a um debate mais público só a partir de 2027. Não sei, Vilela, se você tem algum elemento adicional, algum desses pontos que o André perguntou. A gente acompanha sempre tudo bem de perto, né? E eu acredito que será esse cronograma mesmo. Nossa próxima pergunta vem do Pedro Oliveira, da Risa Asset. Prezados, bom dia. Parabéns pelo resultado. Sobre a audiência pública do Senado relacionada à qualidade do serviço e distribuição do Paraná, poderiam comentar como a CIA avalia essa discussão e se enxergam algum possível impacto na agenda tarifária de 2026? Oi, Pedro. Acho que o Vilela participou lá e foi uma excelente oportunidade também de contextualizar e explicar tudo que a Copel tem feito e está fazendo. Mas, Vilela, por favor. Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta. Acho que, primeiramente, reforçar com todos aqui que a Copel, em 2025, cumpriu todos os indicadores regulatórios, tanto o DEC, FEC, como também o plano de resultado dos conjuntos elétricos. Tivemos um ano bastante desafiador em termos de clima. Foi aí o pior ano da nossa história, dos 71 anos. Em média, a Copel perdia no passado uma torre de alta tensão por ano. Ano passado foram 21 torres. Então, tem sido desafiador, sim, mas nós estamos muito próximos dos nossos clientes. Então, no início do ano agora, nós ouvimos os clientes através das federações, visitamos todas as prefeituras e foi aí que nasceu o Copel Agro, que já foi mencionado aqui. Nós temos no Paraná hoje, o estado do Paraná é referência na produção de proteína animal. Nós somos o primeiro estado em aves, primeiro em peixes, segundo em suínos. Então, ouvimos a sociedade e construímos um plano específico para atender esses clientes que são muito especial para todos nós aqui da Copel. E acrescentando aqui, né, Pedro, eu acho que a gente está muito confiante, reconhece que tem sempre oportunidades de melhorias, isso é natural de uma empresa que tem o tamanho, o porte e uma área de concessão tão ampla como a Copel, num segmento aqui que tem feito uma transformação, uma própria revolução. Você pode notar que das 10 maiores cooperativas do Brasil, 7 têm sede no Paraná, e eles são uma base muito relevante da nossa economia e têm feito um trabalho extraordinário. E essa proximidade com as entidades de classe, com os segmentos aqui, tem feito com que a Copel possa continuar evoluindo. E eu acho que eu não tenho dúvida que nós vamos continuar nesse processo evolutivo de melhoria contínua, mesmo já estando em bons patamares. Curitiba, hoje, por exemplo, é a melhor capital nos seus índices regulatórios em municípios acima de 1 milhão de habitantes. Você também tem aqui a Copel como estado aqui também figurando entre os 3 melhores do Brasil, mas isso sempre é um motivo para a gente continuar avançando. Mas eu quero destacar que nós, nessa nova natureza jurídica, uma corporação, estamos tendo muitas facilidades, seja para contratar aqui força de trabalho, equipes especializadas, como eletricista, como técnico, como outros profissionais, coisa que num ambiente anterior você só podia fazer por licitação. A Copel ficou mais de 10 anos sem fazer nenhum movimento nesse sentido, mas você também tem um ganho muito grande de escala, para você poder negociar com fornecedores, slots de fábricas, planos plurianuais. Antigamente, na configuração anterior, só para dar um exemplo, a Copel levava
ao redor de 4 anos para construir uma subestação grande de alta potência e as últimas, em especial aí, as mais de 15 que nós entregamos em 2025, levaram em média entre 16 a 24 meses. Então, isso aqui é uma mudança fenomenal e uma oportunidade enorme para a gente continuar prestando um excelente serviço aqui para todos os nossos clientes. Não havendo mais perguntas, o Q&A está encerrado. Gostaria agora de passar a palavra ao Daniel para as considerações finais. Agradeço aqui, né, os meus colegas aqui, copelianos e copelianas da diretoria, de toda a Copel, como foi mencionado aqui ao longo de toda a apresentação, que foi um trimestre aqui de resultados sólidos, consistentes, previsíveis, um trabalho muito relevante aqui de todo o nosso time, em prol aqui da valorização da companhia e em prol dos nossos acionistas, dos nossos clientes da sociedade. Enxergo aqui que a Copel, nesse trimestre, ela reforça a sua reputação de consistências nas entregas, sempre atentas às oportunidades de melhoria e num avanço contínuo, né, em relação a esta nova fase aqui de expansão e, como já foi amplamente mencionado, o LRCAP, eu acho que ele é uma quebra de paradigma, seja para o Sistema Elétrico Nacional tendo um produto hídrico pela primeira vez ofertando potência, seja pela Copel, que conseguiu se preparar, se estruturar, ter uma visão, fazer um trabalho, e os resultados vieram aí com muita satisfação aí no leilão, e nós continuamos aqui trabalhando, eu, todos da diretoria, todos os copelianos e copelianas aqui, nós todos continuamos trabalhando para continuar e avançar aqui na nossa agenda de geração de valor. E eu encerro aqui reforçando um convite do nosso Copel Day, no dia 19 de maio, faremos, perdão, 19 de novembro, né, Felipe? No segundo semestre, sempre fazemos isso depois dos resultados do terceiro TRI, e nesse ano especificamente, faremos, já fizemos em Curitiba, São Paulo, o último foi na cidade do Rio de Janeiro, com uma presença aí bastante grande dos nossos investidores, e agora faremos também em Nova York, na Bolsa, provavelmente na Bolsa, aguardando confirmação aqui, com transmissão online, evidente também, para quem não puder estar presencial, mas quer acompanhar, até porque a Copel tem hoje mais de 340 mil acionistas, então a tecnologia vem aqui sempre para nos facilitar e defender, mas essa ida ao principal centro financeiro do mundo, primeiro que a Copel tem ações negociadas na Bolsa lá há mais de 27 anos, mas segundo, ela está em linha com a nossa estratégia de avançar e atrair cada vez mais investidores estrangeiros, investidores de longo prazo, que têm, assim como nós, uma visão de geração, uma crença no Brasil, no setor elétrico, pela estabilidade, pela sua previsibilidade aqui nos resultados, mas que também tem uma visão aqui, como eu falei, de longo prazo. Então, eu reforço aqui o convite aqui a todos os nossos investidores para acompanharem, seja presencialmente, seja online, no dia 19 de novembro, o nosso Copel Day 2026. Muito obrigado a todos. A videoconferência da Copel está encerrada. Obrigado e tenha um bom dia.